Opa, record. Beleza. Então, ó, para terminar o que ficou faltando, na aula passada a gente começou a desvendar um pouco do sistema nervoso. E aí a gente viu que o sistema nervoso vai ser o sistema responsável por fazer o quê? Por fazer a integração dos processos que ocorrem dentro do meu organismo. Tá? Ele vai fazer essa integração de uma forma que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas na semana passada eu falei bastante em choques. Né? Vai dar um choquinho, a gente vai entender daqui a pouquinho o que vão ser esses choques. Mas, basicamente, na semana passada, a gente conheceu um pouco da anatomia do sistema nervoso, ou o começo dessa anatomia. A gente viu que o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o quê? É a região do meu encéfalo, né? A região do meu cérebro, do meu cerebelo e do meu tronco encefálico. Saindo disso, eu vou ter a minha região da medula espinal, beleza? E aí vimos o que faz em cada uma dessas partes. Ficou faltando a gente falar do sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico vão ser ramificações do sistema central. E aí, para a gente entender isso, nós precisamos voltar nessa imagenzinha aqui, ó, do porquê que é importante eu ter essas ramificações. Essas ramificações são importantes porque, dessa forma, eu espalho, eu distribuo o meu sistema nervoso pelo corpo inteiro. Senão, o meu estímulo ele teria que ficar indo de célula a célula, desde a minha mão até chegar na minha medula, para poder ser processado na medula, levada para o encéfalo, ser gerada uma resposta. E aí essa resposta, saindo da medula, até ela chegar na minha mão, ela teria que ir de novo de célula a célula. Então essas ramificações, esse meu sistema nervoso periférico, o surgimento dele é importante para quê? Para otimizar essa integração. O que acontece na minha mão chega quase instantaneamente no meu cérebro, porque eu tenho ramificações dessa região central na ponta da minha mão, na ponta do meu pé, em todas as regiões do meu corpo. Então, para isso que ele vai ser importante, por isso que a gente precisa entender um pouco, pelo menos, a parte básica do sistema periférico. Falar sistema é algo que beira tá errado, né? Porque desde o ensino fundamental, vocês veem lá as tias de ciências falando para vocês o seguinte: e os níveis de organização da biologia. Então você tem uma célula, aí quando você junta várias células, você tem um tecido, aí quando você junta vários tecidos, você tem um órgão, e aí quando você junta vários órgãos, você tem um sistema. Então o sistema é a junção de vários órgãos. Aqui, na parte periférica do meu sistema nervoso, eu não tenho órgão nenhum. Eu não tenho órgão. Aqui eu vou ter aqui aglomerado de células. Mas esses aglomerados de células vão me formar o tecido nervoso, mas eu não vou ter um órgão como, por exemplo, o cérebro. Eu não vou ter um órgão como a medula. Eu vou ter o quê? Ramificaçõezinhas de neurônio. Então, falar sistema beira o errado por causa disso. Mas nós só vamos levar isso em conta se a gente quiser ser chatão, tá ligado? Do resto, usa sistema nervoso periférico e está de boa. Muito bem. Ele não tem órgãos, mas vai ser composto basicamente de duas coisinhas: nervos e gânglios. O que vai diferenciar cada um deles? Qual parte do neurônio está amontoada? Numa região de nervura, numa região de inervação, eu vou ter um conjunto de axônios. E aí, se vocês lembrarem, o axônio é a caudinha do neurônio. Então, peraí, na hora que eu tiver um conjunto de várias caudinhas de neurônio, aquela vai ser uma região de nervo do meu corpo. Nessa região de nervo, o que eu vou ter? Eu vou ter bastante passagem de impulso, porque daqui a pouquinho nós vamos ver que é para isso que o axônio serve. O axônio vai fazer o impulso ser transportado. Em contrapartida, eu posso ter a aglomeração também do corpo celular do neurônio. Posso ter a aglomeração da cabecinha do neurônio.
E aí, se eu tiver uma aglomeração de cabecinhas de neurônio, de corpos celulares, aí eu não tenho mais um nervo e eu vou ter uma região de gânglios. Nesta região de gânglios é onde eu vou ter muito a assimilação de estímulo. Tá? Eu vou ter bastante assimilação de estímulos nas regiões de gânglios. Eu tenho algumas porções do meu corpo que são ganglionares. Por exemplo, bem aqui no pescoço, quase na região do lado da garganta, nós temos um gânglio que chama gânglio linfático. Aqui, nessa região, bem aqui, você pode perceber que ela é muito sensível. Por quê? Nela eu vou ter um conjunto de corpos celulares de neurônios. Tanto que tem um problema muito foda se a gente sofrer uma infecção, uma inflamação nesse gânglio da região da minha garganta, tá? Então, meu sistema nervoso periférico, basicamente, nervuras e gânglios. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente começar a zoologia, que durante a evolução dos animais, em muitos deles não vai existir cérebro. Óbvio, não vai existir cérebro em todo mundo. Em alguns desses indivíduos que não existem cérebro, o sistema nervoso a gente classifica como ganglionar. Então, ele não vai ter uma estrutura encefálica, ele não vai ter uma massa encefálica. Mas na região da cabeça, ele vai ter um aglomerado gigantesco de neurônio. Esse aglomerado gigantesco de neurônio vai servir para ele captar e responder os estímulos. Tá? O que para nós faz parte só do sistema periférico, de muitos outros animais é o sistema nervoso central, propriamente dito. Tá? Isso confere para nós uma vantagem, né? Isso confere para nós uma vantagem adaptativa e uma melhora evolutiva, né? Deixando o gânglio como algo secundário do meu sistema nervoso, poxa, eu já saio na frente de um monte de animal. Ok? Bom, então, do geralzão é isso. Vocês não precisam ficar muito preocupados com relação a isso. O sistema nervoso periférico, a incidência dele é minúscula, é bem pequenininho. O mais importante de saber sobre o sistema nervoso periférico não é a questão de nervo, não é a questão de gânglio. É a questão dele ser a ramificação do sistema central para que você consiga cobrir toda a extensão do corpo e precisa saber. Isso vocês têm que chegar na prova guardado, que são as divisões. Tá? São as porções do meu sistema nervoso periférico. Eu tenho duas porções desse meu sistema nervoso. E as duas porções são igualmente importantes. Cada porção a gente vai ver prevalecendo em um aspecto, quando o meu corpo estiver em um estado específico. Como assim? Ó, eu vou ter a minha porção somática do sistema nervoso periférico. Beleza. A gente entendeu que o sistema nervoso central é o que está em controle de tudo. E aí, esse controle do sistema nervoso central, ele passa para o periférico e o periférico distribui para o corpo. Beleza. A porção somática do meu sistema nervoso periférico, eu controlo. São as atividades metabólicas, as atividades do meu organismo que eu faço por vontade própria. Que eu tenho total controle sobre o que vai ou não acontecer. Mas, pô, professor, eu tenho total controle sobre algo acontecendo no meu corpo? Tenho. Por exemplo, eu estou falando com vocês. O único motivo de eu estar falando com vocês é por quê? Porque eu quero estar falando. Se em algum momento eu quiser parar de falar, eu consigo. Eu não falo forçadamente. Então, a fala é uma porção, é uma atividade minha controlada pela porção somática do sistema. Eu tenho total controle sobre isso. Além da fala, a minha movimentação. Eu tenho controle sobre a minha movimentação. Se eu não quiser ir para um lugar, eu não vou. E se eu quiser andar até um lugar, me locomover até um lugar, eu vou. Controle de músculos. Tá? A grande maioria dos meus músculos eu tenho total controle sobre.
E tendo controle sobre os músculos, eu tenho controle do meu esqueleto, né? Sobre boa parte dele, porque o músculo nada mais é do que uma forma de você mexer o esqueleto. Então, se eu quiser levantar o braço, eu levanto. O meu corpo, em momento algum, nada do meu sistema nervoso vai me impedir de fazer esses movimentos. Porque eu estou trabalhando na minha porção somática. Tá? Então, a parte que eu controlo, como locomoção e a fala, sistema nervoso periférico, parte somática dele. Mas eu não podia ficar a cargo de tudo. O indivíduo ele não pode ficar a cargo de todas as atividades que ele vai fazer. Porque é muito fácil eu controlar o meu ritmo de fala. Ah, agora eu quero falar, daqui a pouco eu não vou querer falar. Daqui a pouco eu vou querer ir para a cozinha, pegar uma água, tomar alguma coisa. No final da aula eu vou precisar ir no banheiro e tudo mais, eu vou. Beleza. Só que eu não posso ficar a cargo de, por exemplo, controlar a minha digestão. Eu não posso ficar com esse encargo. Eu não posso ficar com o encargo de controlar a minha circulação, de controlar o meu coração. Aí eu teria que ficar pensando a todo momento e falando o quê? Bate, 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 bate. Eu teria que a todo momento ficar pensando e mandando estímulo para o meu estômago e para o meu intestino para falar digere as coisas, produz o suco, produz o suco. Não posso. Eu não posso, de certa forma, controlar nem a minha respiração. Lembra que a gente falou? A respiração ela é parcialmente voluntária. Quando eu me toco que eu preciso respirar, eu consigo fazer o controle. Só que chega um ponto que o meu tronco encefálico assume esse controle. Ele fala, você vai respirar mesmo você não querendo. E aí deixa de ser uma escolha nossa. Essa porção do corpo com as minhas funções vitais, vitais de fato, que eu não tenho controle, entra na minha porção autônoma do sistema nervoso periférico. Tá? Então, a minha porção autônoma ela é controlada involuntariamente. Tá? São estímulos e são reações que vão acontecer no meu corpo, mesmo se eu conscientemente contrariar essas informações. Mesmo se eu falar eu não quero fazer digestão, meu corpo vai continuar a digestão de forma normal. Se eu quiser falar eu não quero que o sangue passe pela minha veia, não vai mudar nada, né? Meu sangue vai continuar passando pela minha veia. Meu coração vai continuar batendo. Eu vou continuar enchendo e esvaziando o meu pulmão. Então, tudo isso cai na minha porção autônoma. As funções vitais não poderiam ficar a cargo do indivíduo. Não poderiam ficar a cargo voluntário. Tranquilo? E aí, para o controle dessas funções vitais, a gente precisa ficar atento em duas coisas. Ainda na minha porção autônoma, eu preciso entender que, dependendo do momento que o meu corpo se encontra, uma parte do meu sistema nervoso periférico autônomo vai estar tomando conta. Como assim uma parte dele vai estar tomando conta? Eu posso pegar a minha porção autônoma e dividir ela em duas. Eu posso ter, então, o meu sistema nervoso periférico autônomo simpático. O meu sistema nervoso periférico autônomo e simpático, ele vai ser controlado pelo quê? Pela presença de uma substância no meu corpo. Ah, sério, professor, que substância vai ser essa? Noradrenalina. Tá? Então, quando o meu corpo começar a produzir muita noradrenalina, quem vai tomar conta do meu organismo é o sistema nervoso simpático. Ele vai controlar todas essas minhas funções vitais. Por quê? Porque a presença desse hormônio, daqui a pouquinho a gente vai ver o que ela desencadeia. Ela vai desencadear uma sensação. A gente já vai falar sobre isso. Então, por enquanto, só confia no tio e guarda essa informação. Meu sistema simpático, periférico, vai tomar conta do meu organismo quando eu começar a produzir noradrenalina. E eu começo a produzir noradrenalina em situações de euforia. Você está eufórico
E aí o seu corpo entende essa euforia como uma situação de luta ou fuga. Como assim luta ou fuga? Eu acho que eu terminei a aula da semana passada comentando um pouquinho sobre isso. Você tá andando na rua, beleza, e do nada você percebe, sei lá, mano, uma pessoa completamente louca, descontrolada, que ela tá vindo com um taco de beisebol na sua direção. Ela tá vindo com um taco de beisebol na sua direção e aí você pensa assim e fala, porra, fudeu. Fudeu. Ela tá decididamente propícia a descer o taco de beisebol em você. Você tem duas opções. Ou você vai para o enfrentamento, ou você vira e fala, quer saber, eu me garanto, eu vou moer essa pessoa no soco. Ou você fala o quê? Bicho, não dá para mim, eu vou sair correndo e eu vou tentar ganhar dela na velocidade. Por mais que você ache que você decide isso, não é você que decide. A situação de luta ou fuga, ela é controlada 100% pelo seu sistema nervoso simpático. O simpático faz parte do quê? Da porção autônoma. Então você lutar ou você fugir não é uma escolha sua. Na hora que você se der conta, ou você já está caindo na mão com a pessoa, ou você já está correndo. Mas não foi você que escolheu. Tá? Então a presença desse hormônio vai gerar todo um ambiente químico no seu cérebro, e aí no meio desse ambiente químico vai ser gerado uma resposta para você. Essa resposta pode ser lute ou essa resposta pode ser fuga. Tá? Fuja. Além disso, quando o meu sistema nervoso simpático toma conta do meu corpo, eu vou ter algumas modificações internas. Como assim modificações internas? Vocês concordam que, independente do fato de se eu lutar ou se eu for fugir, eu preciso de energia para isso. Preciso de energia pra caramba. Mesmo se eu for sair na mão com a pessoa ou se eu for fugir dela, o meu corpo ele vai precisar de mais energia do que ele tem no momento. Então, por exemplo, quando o meu sistema nervoso simpático toma conta do corpo, a minha pressão sanguínea aumenta. Por quê? Bicho, se você precisa de energia, eu vou bombear mais sangue para o corpo. Se eu bombeio mais sangue para o corpo, está chegando mais oxigênio na sua célula, você está produzindo mais energia. Você vai ter energia para brigar ou para correr. Além disso, a sua pupila dilata, né? Isso é um resquício que a gente tem da evolução dos animais, né? A nossa pupila dilata para quê? Para que a gente possa enxergar melhor. Claro, nós vivemos num contexto onde luz não é um problema na maioria das vezes, né? Só que a luz não é um problema na maioria das vezes porque nós fizemos desse jeito, né? As cidades com todas uma iluminação ok e tudo mais. Mas agora, um animal que está na natureza, na hora que o sistema nervoso simpático dele toma conta e a pupila dilata, isso representa uma melhoria considerável para a visão daquele animal. Nós temos isso também, só que fica até meio secundário. E um outro ponto, além do aumento da minha pressão e além da dilatação da minha pupila, o meu corpo para de fazer digestão. Meu corpo para de fazer digestão. Ele cessa o processo digestório. Por quê? Porque não é o que eu preciso no momento. Eu não preciso concentrar minhas forças para digerir aquele alimento. Eu preciso lutar ou fugir. Então a minha digestão fica parada. Beleza. O sistema nervoso simpático foi. Agora, qual que seria a outra divisão? Se a primeira foi de luta ou fuga em situações extremas, a outra divisão só pode ser o quê? O relaxamento, cara. Quando você está numa situação de relaxamento puro. E aí, na situação de relaxamento puro, quem domina o seu sistema nervoso periférico é a porção parasimpática dele. E como que eu sei que o meu sistema nervoso periférico está no modo parasimpático? Professor, quem sofre do mal de Alzheimer tem carência de hormônio dopamina? Não necessariamente. Quem sofre do mal de Alzheimer tem vários problemas de transmissão de impulso nervoso.
Tá? Ele tem problema em determinadas regiões do cérebro que estão relacionadas à memória. Isso, lógico, leva a um problema na dopamina, tá? Que é um neurotransmissor, mas não é a principal causa. A principal causa do Alzheimer é uma lesão na porção da memória do cérebro. O parasimpático vai tomar conta nas minhas situações de relaxamento, porque eu vou ter a produção de um outro hormônio, que chama acetilcolina. Então, quando a acetilcolina começar a ser liberada no meu sistema nervoso, o meu organismo vai entender o quê? Você não está numa situação de luta ou fuga, e aí eu vou ter uma série de mudanças. Como, por exemplo, agora que eu não preciso nem lutar nem correr, a minha pressão não precisa ir lá em cima, né? Eu não preciso mais me preocupar em bombear sangue pra caramba pro corpo. Então a pressão tende a abaixar um pouquinho. Agora que eu não vou me preocupar em lutar ou correr, a minha pupila pode voltar ao normal. E o mais importante, agora que eu não vou lutar ou correr, o meu corpo ele meio que vira todas as forças para digestão. A digestão é o processo central de todo indivíduo. E sendo o processo central de todo indivíduo, ela precisa ter uma atenção especial. Quando a digestão recebe essa atenção especial, é porque o meu sistema parasimpático vai estar agindo aqui. E o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson? Não, o mal de Parkinson é uma falha da coordenação motora. Tá, o mal de Parkinson ele está relacionado com o cérebro e com o cerebelo. Né? O cerebelo ele meio que regula a minha função motora. Então, o mal de Parkinson começa agindo no cerebelo, aí a pessoa tem a tremulação das mãos, e aí, conforme ele vai adentrando no sistema nervoso, isso vai causando alguns outros prejuízos para ela. Como, por exemplo, vai trazer problemas na parte da locomoção. A pessoa com mal de Parkinson chega um momento onde até o andar dela fica difícil. Tudo depende de hormônio? Tudo depende de hormônio. Tudo depende de neurotransmissor? Sim. Mas o fato do neurotransmissor estar em baixa ou em alta, ele quase sempre vai ser um resultado, não uma causa. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Quando a gente entrar na parte de impulso e sinapse. Beleza? Sossegadinho, né? Então, o meu sistema nervoso periférico, essas minhas ramificaçõezinhas, vão ser isso daqui. Vou ter a porção somática que eu controlo, nada de muito importante, né? Coisas de certa forma banais, né? E o que realmente importa não poderia ficar a cargo voluntário do indivíduo. Aí eu vou ter a minha porção autônoma, né? Simpática e parasimpática, tomando corda do pessoal. Beleza? Era isso que tinha ficado faltando, né? Era isso que tinha ficado faltando da outra aula. Eu já mandei os slides disso para vocês, se eu não me engano. Mas qualquer coisa eu posso mandar de novo. Eu tenho quase certeza que eu já mandei. Mas aí, vocês me falem, eu mando de novo. Hoje, povo, nós vamos começar a falar de um negocinho que, assim, vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas é aquela coisa. Vai doer, mas vai entrar, vai passar. Né? Nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Que é o seguinte, nós vamos entender agora como que várias coisas que eu falei semana passada funcionam de fato. Como que todos esses estímulos chegam no meu cérebro? Como que todas as respostas saem do meu cérebro? Eu sei que pode ter ficado vago para vocês. Ah, mas espera aí, como que essa resposta produzida aqui vai chegar na ponta do meu dedo?
como que tudo isso vai acontecer? Como que essa integração de sistemas vai se dar? Essa integração dos sistemas, ele vai se dar de acordo com dois processos. Esses dois processos vão ser os impulsos nervosos e a sinapse. Seguinte, vamos começar a conversar um pouquinho. Nós somos uma máquina de captar estímulo nervoso. Tá? Nós somos uma máquina de captar estímulos do meio ambiente e interpretar esses estímulos no meio ambiente. Como assim? Por que eu percebo que eu estou batendo com o dedo na mesinha? Como que eu percebo que eu estou batendo com o dedo na mesinha? Porque na hora que eu bato com o dedo na mesinha, isso vai gerar um estímulo no meu corpo. Esse estímulo vai ser transformado em impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai percorrer desde do neurônio que está na pontinha do meu dedo, passar por tudo isso até chegar no meu encéfalo. E aí o meu encéfalo vai interpretar isso de que jeito? Você está batendo o dedo na mesa. Se você continuar batendo o dedo na mesa, vai doer. Eu estou falando com vocês. Vocês estão me escutando. O que é escutar? Escutar é receber um estímulo. O som que eu faço, o ar que eu faço vibrar, ele vai chegar no ouvido de vocês e vai entrar em contato com os neurônios da região do ouvido. Ele vai estimular esses neurônios da região do seu ouvido e esse estímulo vai gerar um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai sendo transportado dos neurônios do seu ouvido até chegar no seu encéfalo. E aí que você escuta o som. Vocês estão vendo, pô. Vocês estão me vendo, vocês estão olhando aí para a tela do aparelho de vocês, do seu computador, do seu celular, seja lá de onde for. O que está acontecendo aqui para vocês verem? Tá? Que o professor de física não me escute, que o Vitinho não me escute, porque eu vou falar um negócio que o pessoal da física não gosta muito. Mas assim, o seu aparelho, o seu dispositivo está produzindo luz. Então, a luz que o seu dispositivo está mandando, o que está acontecendo? Essa luz está chegando aqui no meu olho, está passando pela minha retina, está passando pela minha pupila, está passando pelo meu cristalino, está chegando no fundo do meu globo ocular. Lá no fundo do meu globo ocular tem o quê? Neurônios. Então essa luz, na hora que ela bate aqui no fundo, ela excita esses neurônios, gera o quê? Um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser transmitido dos neurônios do meu olho até os neurônios do meu cérebro. E aí a gente enxerga. E aí o meu cérebro forma a imagem. E eu consigo ver o que está acontecendo. Então, todos os estímulos que eu capto, basicamente a minha vida inteira, eles vão funcionar segundo esses dois processos. Eles vão funcionar segundo um impulso nervoso e segundo uma sinapse. Toma cuidado porque muito aluno pensa que os dois são a mesma coisa. Muito aluno pensa que impulso nervoso e sinapse são sinônimos. É o mesmo processo. Pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Impulso nervoso e sinapse são dois eventos consecutivos. Um vai acontecer depois do outro, mas eles não são a mesma coisa. Tá? E agora a gente vai começar a desmistificar um pouquinho esses dois. Seguinte, o impulso nervoso. Vamos começar pelo impulso nervoso. Toquei o dedo na mesa. Na hora que eu toquei o dedo na mesa, o que aconteceu? Eu fiz uma força nessa região aqui do dedo. Na hora que eu fiz uma força aqui nessa região do dedo, o que houve? Houve o seguinte, houve a criação de um estímulo nervoso. Houve uma interação entre o meu dedo e a mesa e dessa interação surgiu um estímulo. Esse estímulo ele precisa chegar no meu cérebro para eu poder entender o que aconteceu. Para eu poder entender que eu bati o dedo na mesa, o estímulo que for resultado da interação do meu dedo com a mesa precisa chegar aqui. Para ele chegar aqui, vai ser na base do impulso. Então, ó,
Impulso é a passagem de um estímulo através do neurônio. Tranquilo. Eu interajo com alguma coisa, dessa interação surge um estímulo, esse estímulo vai sair do neurônio que pegou e vai chegar no meu cérebro. É isso. Não tem maior dificuldade. O que eu preciso entender? Esse estímulo é uma corrente elétrica. O que, professor? Corrente elétrica? Corrente elétrica. Você está falando eletricidade mesmo? Eletricidade. Você está falando choque? Estou falando choque, cara. Então, da minha interação com a mesa, isso nada mais gerou do que um choquezinho no meu corpo. Esse choquezinho é o que vai chegar no meu cérebro. O fato da gente falar corrente elétrica vai ser muito importante daqui a pouco, tá? Então, aguenta aí. Essa passagem, ela obrigatoriamente vai seguir uma direção. Tá? Somente uma. Ela vai dos dendritos para o axônio do neurônio. E aí, volta para essa minha imagem aqui. Esse meu desenhozinho do neurônio. Peguei um neurôniozinho pretão, tá ligado? Um neurôniozinho meio trevoso, assim, meio dark, para dar aquele ar de maldade. E aí, o que são dendritos e axônios? O meu neurônio ele vai ter 3 porções. A porção dendrítica vão ser essas primeiras ramificações aqui. Tá? Vão ser as ramificações que estão em conjunto com o corpo celular do neurônio. Tá? Então, dendritos essa porção. O corpo celular é toda essa região intermediária e o meu neurônio vai ter uma cauda. A cauda desse meu neurônio eu vou chamar de axônio. Então, tranquilo, ó. O meu impulso nervoso vai ser quando os meus dendritos captarem um estímulo. E aí, o que precisa acontecer? Esse estímulo, se ele ficar só no dendrito, obrigado por nada, né? Se o estímulo ficar só aqui, ele não vai chegar no meu encéfalo. E ele precisa chegar no meu encéfalo. Para chegar no encéfalo, o que tem que acontecer? Bom, ele tem que sair do dendrito e passar pelo neurônio inteiro. Isso é impulso nervoso, professor? Isso é impulso nervoso. É quando o estímulo captado na região dos dendritos percorre percorre o neurônio que captou esse estímulo. Então, bem aqui na ponta do meu dedo, vai ter o quê? Um dendritozinho de um neurônio que no momento onde eu bato com o dedo na mesa, ele toma um choque. Ele recebe um estímulo. E aí ele vai fazer o que com esse estímulo? Vai passar esse estímulo para frente. Vai passar esse estímulo para os outros. Porque o meu neurônio, que está na ponta do meu dedo, ele não gera resposta. Quem gera resposta? Sistema nervoso central. Aqui é sistema nervoso periférico. Então, todos os estímulos que eu pego aqui, eles precisam ser passados para cá. Essa passagem de um estímulo que o meu corpo pegou é um impulso nervoso. Sempre de dendrito para axônio. E nunca vai ter um estímulo no axônio que vai chegar no dendrito? Não, e a gente já vai entender por quê. Show! Agora, eles vão ser transmitidos pelos neurônios através da... Ficou faltando aqui. Através da sinapse. Outra coisa que nós precisamos entender. Aqui no meu dedo, o neurônio que captou esse estímulo, ele não vai ter o comprimento inteiro de todo o meu braço, de toda essa minha porção da clavícula até chegar no meu cérebro. Mas, na verdade, o que acontece? Do meu dedo até o cérebro, eu vou tendo vários neurônios. Então, um deles vai captar o estímulo, e aí o que precisa acontecer? Ele vai precisar ir passando esse estímulo de um neurônio para outro até chegar no meu cérebro. Então, ó, o impulso vai ser a passagem do estímulo dentro de um neurônio. A sinapse é a passagem do estímulo entre um neurônio e outro. Entre um neurônio e o próximo. Tranquilo? Vejam, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, então não confundam, por favor. Tranquilo.
Ah, professor, e esse negocinho aqui em verde que você pôs? Esse negocinho aqui em verde chama bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa que fica no axônio do neurônio.